Boa noite a todos. Então é com muita satisfação que estamos aqui reunidos, porque aqui se forma a nossa família, né? Eu considero assim. Então eu estou muito feliz por estar aqui, apesar aqui do braço engessado, mas estou aqui com muita alegria. Então nós temos alguns recados que eu gostaria de estar lembrando, que são palestras de segunda a quinta, que acontece aqui na casa. Essa palestra tem sempre meia hora antes de começar a palestra, nós temos o plantão de atendimento. Então a pessoa vem, é levada a pessoa que vai fazer esse atendimento antes da palestra. Então, a palestra, que era às 8 horas, nós mudamos o horário devido aos problemas de ônibus aí, né? Que agora tem ponto de ônibus. Então, agora passou para o horário das 8h10, às 20h10 da noite. Também, nas sextas-feiras, acontece aqui na casa um grupo de atendimento para os dependentes químicos e seus familiares. Esse grupo atende essas pessoas, né, às 20h10 da noite, então é aberto somente para esse grupo de pessoas. Nos sábados, nos segundos sábados do mês, às 9 horas da manhã, nós temos a entrega das 70 cestas básicas. Então, quem puder auxiliar aqui com alimentos será muito bem recebido, né, muito bem... nós vamos ficar muito felizes com isso. E também temos aos sábados, a entrega, todos os sábados, a entrega de lanches aqui próximo às redondezas, aqui próximo do Tietê. Então, quem quiser colaborar também será de muito agrado, né? Tanto para nós como para a pessoa que vai estar auxiliando também, certamente. O aprendizado é muito grande. E no primeiro e terceiro sábado de cada mês, também nós temos agora um grupo de gestantes que acontece às 9 horas da manhã. Tá? Então, quem souber de alguém que esteja precisando, né, é só vir aqui, vai ter um grupo de pessoas que vai poder orientar e, ao mesmo tempo, também, ao final, também vai receber o enxoval do bebê. Temos também a viagem em Araxá, que acontece dia 15 de novembro. Então, tem últimos lugares. Então, é só procurar pessoa que é a Sandra, que pode estar reservando o seu lugar, né? Então, os preços são facilitados. Deixa eu ver mais. Acho que é só isso. Então, agora nós vamos iniciar fazendo um agradecimento. Então, eu pediria a todos que nesse momento, quem preferir pode fechar os olhos, quem achar melhor pode ficar com eles abertos. Então, a gente poder se concentrar, esquecer algo que nos atrapalhou, que nos incomodou, deixando lá fora nesse momento. Então, vamos nos concentrando nesse trabalho da noite, acalmando, pedindo ao Pai que esteja conosco, esses amigos espirituais que já se encontram aqui na casa, que eles nos recebem com muito amor e carinho, que a gente pode sentir essa vibração, que esse momento de aprendizado possa ser um momento de reflexão, para que aquilo que a gente possa estar mudando em nossa vida, aos poucos a gente possa estar fazendo essas mudanças, mudando o nosso comportamento, as nossas atitudes, agradecendo ao Pai por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesse aprendizado, a nossa encarnação, onde tanto aprendemos, tanto é necessária para nós. Então, Pai, muito obrigado. Que nós tenhamos um bom aproveitamento dessa palestra de hoje e que assim, mais calmo, mais serenos e tranquilos,
a gente possa concentrar os nossos pensamentos, a nossa atenção a tudo que vai ser falado aqui nessa noite, tirar o melhor aproveitamento para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as nossas atitudes. Então, muito obrigado, mestre querido, por essa oportunidade mais uma vez. Então, o tema da noite será ansiedade. E é do livro de Francisco do Espírito Santo Neto e de Hamed. Tá? E a Leda que vai pronunciar a palestra, que ela tenha seja feliz então na palestra da noite. Boa noite a todos, queridos amigos, companheiros de doutrina. E o tema, como a Benilde disse, ansiedade. O Espírito Hamed, ele começa o tema da seguinte forma: de nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Imagina? É isso, né? Então não adianta fazer birra para Deus. Não adianta ficar aflito, desesperado, que a vida não muda. Então, para saber o que é aflição? Aflição, buscando no dicionário, diz o seguinte, que é uma apreensão, uma preocupação com o futuro. Esse futuro pode ser profissional, familiar, cotidiano. É uma insegurança que nós temos, ansiedade. Um medo do futuro, um medo do porvir. Isso nos causa ansiedade. Então nós pensamos, poxa, faz sentido, né? Esse medo do futuro, essa apreensão, essa preocupação. Então deve ser alguma coisa dos nossos tempos modernos, deve ser algum transtorno contemporâneo, né? Então dizem que não, os espíritos. Não é um transtorno contemporâneo. A ansiedade, ela já vem desde a época das cavernas. Imagine. O homem das cavernas, ele já tinha uma certa preocupação, porque ele tinha que caçar. E, para isso, dependia a subsistência dele. Então, quando ele se via à frente aqueles animais grandes, será que ele teria uma certa ansiedade ou não? Porque ele estava dispondo, muitas vezes, até da sua própria vida, não sabia se ele seria feliz, teria sucesso ou não nessa sua empreitada. Então já vem desde aqueles tempos esse sentimento. Todos sentem. Ela é uma emoção natural do ser humano, desde os primórdios até agora os tempos modernos contemporâneos. Nessa luta para a sobrevivência, que até hoje nós temos, a nossa luta hoje é diferente. Não temos que enfrentar grandes feras por aí, mas enfrentamos outras feras. Enfrentamos um trânsito, enfrentamos uma violência, enfim. São outros enfrentamentos que nos levam a esse estado de alerta, a uma determinada ansiedade. Hoje saímos de casa, não sabemos se vamos ser bem-sucedidos e vamos voltar da mesma forma que saímos. Então, num outro contexto, ainda hoje o homem continua nessa inquietação, nessa preocupação com o futuro, distante ou próximo, ou o futuro no fim do dia, por exemplo. Então, essa emoção, ela é natural. Mas, nós vamos ver, a ansiedade... Do outro lado da ansiedade, eu falo, poxa vida, eu poderia não ter nada, não ser ansioso. Mas só que quando nós caímos no outro extremo, o outro lado da ansiedade é a apatia, que também não é uma coisa boa. O que é uma pessoa absolutamente apática? Será que ela é saudável? Não, de espécie alguma. É uma pessoa doente, que passa por algum desequilíbrio emocional. A apatia total, o que ela chega a ser? Muitas vezes até um autismo, porque é impossível não se preocupar com nada. Então, como tudo, nas leis de Deus, nas leis divinas, nas leis naturais, existe sempre o equilíbrio. Então, essa ansiedade, ela tem que ser equilibrada. E esse exagero
quando ela vai para esse outro extremo, não da apatia, do exagero da ansiedade, ela nos causa problemas sérios, problemas de comportamento, problemas físicos, porque acabamos somatizando. O que acontece com a ansiedade? A ansiedade me dá uma taquicardia, me dá muitas vezes uma dor de cabeça muito grande, dor de estômago, tremor, enfim, vários sintomas físicos, né, por conta do emocional. Isso, né, essa definição de apreensão, de preocupação, é do dicionário. Vamos ver o que a psicologia diz sobre a ansiedade. A psicologia diz que ansioso é quando nós projetamos no futuro, mentalizando ocorrências normalmente menos felizes. Isso é psicologia dizendo. Mentalizando ocorrências menos felizes, que muitas vezes não se verifica como supomos, não chegam a acontecer. Isso é psicologia. Menos felizes, porque na maioria das vezes, o que nós ainda mentalizamos no futuro? Nunca uma situação boa, maravilhosa. Sim, algumas vezes, mas a maioria das vezes, uma situação menos feliz. Que, via de regra, muitas vezes ela não chega a acontecer. Tem uma situação muito interessante que ela cabe bem nesse tema da noite. Uma jovem, há um tempo atrás, onde se buscava na fonte água. Então essa jovem ia com o jarro nos ombros buscar água para suprir a sua casa até a fonte. Um belo dia, passou um ancião e viu essa jovem sentada à beira do caminho, numa pedra, com o jarro vazio e chorando. Ele estranhou. Ele resolveu parar e perguntar por que ela chorava. Ela disse, porque eu tenho muito trabalho. Eu preciso diariamente pegar esse jarro e ir até a fonte, encher de água, levar em casa para poder abastecer o meu lar. Ele dizia, mas qual é o problema disso? O problema é que hoje eu sou muito jovem. Sim, mas e aí? E aí que eu vou crescer, vou envelhecer e vou me casar. Mas o ancião continuou não entendendo. Mas me casando, eu vou ter filhos. E os meus filhos pequenos vão precisar fazer esse caminho que eu faço. Eles vão precisar pegar esse jarro, porque aí eu vou estar cuidando da casa. Eles vão precisar pegar esse jarro, fazer esse mesmo percurso, ir até a fonte, mas só que essa fonte ela é muito perigosa, ela é escorregadia. Então eles podem escorregar e cair ali na água e morrer afogado. Por isso que eu estou chorando. Aí o ancião falou, minha jovem, mas você sequer ainda arrumou um pretendente. Nem companheiro você tem. Então assim é a nossa vida. Quantas vezes na falta, né, não temos nada nem de definitivo e já estamos pensando no que pode acontecer. Ansiedade. Para a doutrina espírita, para a psicologia, ela diz que fatos que podem não acontecer. A psicologia, ela vai para o ansioso no futuro. A doutrina espírita, ela remete ao passado. A doutrina espírita diz que esse estado de preocupação com o futuro que nós temos, ele pode ter a causa em vidas passadas. Por quê? Fomos ansiosos lá atrás. No nosso planejamento reencarnatório, nós temos o conhecimento de fatos porque teremos que passar, e isso nos causa determinada ansiedade. E a doutrina diz que esses fatos podem ser de vidas passadas ou até da vida presente. Por quê? Por uma não compreensão do nosso próprio espírito. Nós não entendemos, não compreendemos ainda, então nós podemos agir reproduzindo a forma como agimos numa vida passada. Então, nesse presente, nós somos ansiosos. E a doutrina vai além. Ela mostra que quando reencarnamos, em algumas fases da nossa vida, reencarnados, porque o nosso esquecimento, dizem que o nosso esquecimento ele é velado,
mas não vedado. Quer dizer, não se veda totalmente, porque nós temos algumas reminiscências do passado. Então, em determinadas situações, tendências do passado, revelações também através das nossas sensações, nós temos aquelas lembranças longe, né, do nosso passado. E nesse passado, fatos muito marcantes e importantes, eles tornam a se reproduzir na encarnação presente. Então, se, por exemplo, aos meus 20 anos, houve alguma coisa gravíssima na minha encarnação passada, quando eu vou chegando perto dos 20 anos, a doutrina diz, começa a me dar uma certa ansiedade, porque eu relembro aquilo que me aconteceu no passado. Porque o passado ele é velado, nós não lembramos do passado, mas não é vedado, porque pelas nossas emoções, nós tendemos a reproduzir o passado. E não é esse o nosso comportamento saudável. O comportamento saudável não é reproduzir aquilo que ficou lá, mas sim a mudança. Então, nós pensamos, bom, a ansiedade ela se dá aqui no nosso plano, somente encarnados. Será que é isso? Todos viram Nosso Lar, o filme, ou leram o livro. Lembram do André Luiz no plano espiritual? Ele era ansioso ou não era ansioso? Por que ele era ansioso? Porque ele queria trabalhar. Ele era um médico bem-sucedido, um médico famoso, um médico reconhecido. E ele queria trabalhar na espiritualidade e não tinha essa condição. Por quê? Porque a medicina na espiritualidade é diferente da medicina terrestre, né? Então ele se sentia ansioso. Os espíritos também se sentem dessa forma. Então a ansiedade, ela passa por esses graus de normalidade. Ela pode ser benéfica ou ela pode ser patológica. Como assim uma ansiedade benéfica? Uma ansiedade benéfica é quando eu me programo, quando eu me preparo para um fato que eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai chegar o frio. O que eu faço? Eu me preparo me prevenindo com agasalhos. Se eu sei que eu vou fazer uma prova, o que eu faço? Eu estudo para essa prova. Isso é uma ansiedade benéfica, porque eu estou tomando atitude positiva diante de algo que vai me acontecer no futuro. Se eu faço uma compra grande e tenho uma dívida, o que eu devo fazer? Me precaver, não gastar mais. Para quê? Para que eu possa saldar essa dívida. Isso é uma ansiedade benéfica, que me ajuda a caminhar para frente, que me ajuda a resolver soluções. Agora, ela passa a ser patológica quando eu tenho reações desproporcionais. Por exemplo, aquela viagem que eu ia fazer para um lugar frio, ao invés de eu começar a organizar minha mala com agasalho, que eu sei que eu vou passar frio, então eu começo 20 dias antes ter insônia. Eu não consigo dormir. Porque eu fico num estado emocional desequilibrado. Se eu vou fazer uma prova da mesma forma, ao invés dessa ansiedade benéfica, eu vivencio a patológica, então eu começo a ter sudorese, chega na hora da prova, minhas mãos estão molhadas, eu não consigo escrever, taquicardia, enfim. Aí é patológica, porque não me ajuda. Muito pelo contrário, é uma reação desproporcional que acaba me atrapalhando e me gerando inquietação, angústia. Então, a ansiedade é essa energia psíquica que faz parte da estrutura humana. Depende de cada um de nós canalizar essa energia. Não é dizer que ela é totalmente maléfica e nem totalmente benéfica. Depende de como nós empregamos essa ansiedade, né? Agora, esse equilíbrio depende muito do nosso aprendizado, depende muito daquilo como nós encaramos a vida. Não diz no Evangelho, a cada dia basta a sua preocupação? A cada dia basta a sua preocupação. Nós não sabemos se amanhã
virá preocupação ou não. Jesus nos ensinava, através do seu evangelho bendito, suas lições, ele dava sempre lições de otimismo. Ele falava da natureza, ele falava dos campos. Jesus falava da ansiedade para a gente. Nós nos preocupamos no dia a dia, nesse corre-corre da nossa vida moderna. Jesus dizia assim a seu tempo: olhai os lírios do campo, não trabalham, não fiam, e nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Os lírios do campo. Nenhum rei não tinha o acesso à beleza de um lírio do campo, Jesus quis dizer. Tomando exemplo da natureza. Outro exemplo que Jesus dava também, das aves do céu. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, e sequer elas acumulam as sementes nos celeiros. Mas Deus, nosso Pai, as provê. E vocês, homens de pouca fé, vocês seriam menos que as aves dos céus para Deus? Nosso puxão de orelha, né? As nossas preocupações, não que não devamos tê-las, mas aquelas normais, dentro da normalidade, não excessiva, não patológica. Porque a própria natureza, como Jesus mostrava a natureza, falava das aves, falava dos lírios do campo, a natureza não dá saltos. A natureza tem ciclos evolutivos. Como é a nossa vida, como é o nosso progresso espiritual. São ciclos que nós vivenciamos. Não adianta querer pular uma etapa para atingir a outra. É etapa por etapa que nós vamos galgando essa melhora. E também essa ansiedade, quando ela é vivenciada cotidianamente, sempre nos colocamos sempre nessa posição de preocupação, de inquietação, o que será que acontece? Nós aqui dentro de uma casa espírita, sabendo que estamos rodeados de espíritos. Que espíritos que se achegam a nós? Sofredores, espíritos inquietos, espíritos que não encontraram a paz ainda, e acabam ficando ao nosso lado e potencializando essa nossa ansiedade, essa nossa inquietação, por conta da nossa permissão, esse nosso padrão mental que proporciona essa proximidade. Então, nós precisamos tomar cuidado também com essa parte espiritual. E hoje, especialmente, nós dissemos que essa ansiedade já vem lá desde a época das cavernas, mas hoje, especialmente, nós temos uma época de tecnologia avançada. Hoje tudo acontece ao mesmo tempo, né? Nós estamos aqui, estamos sabendo o que acontece do outro lado do mundo, recebendo mensagens de amigos que estão longe. Então as coisas acontecem muito rápido, a mídia acontece de uma forma assim muito acelerada. Muito acelerada. E nós achamos que podemos ter o controle de tudo, pela própria tecnologia, controle das situações. Será que é possível nós controlarmos tudo? Muitas situações fogem do nosso alcance. Não conseguimos controlar. E às vezes essa própria tecnologia, essa própria rapidez com que as coisas acontecem, nos causa essa ansiedade. Mas os espíritos dizem, acima de tudo, a confiança em Deus. Confiando em Deus. Jesus não disse que até as aves do céu Deus provê? E a confiança que nós devemos ter? Nós devemos confiar em Deus não somente quando a situação está de acordo com a nossa vontade. Porque a nossa vida, a nossa jornada, nós podemos comparar a um quebra-cabeça. Às vezes, essas situações, como nós dissemos, que nós não controlamos, que a vida nos apresenta, ora boas, ora não tão boas, muitas vezes essas situações nós não compreendemos. Porque nós podemos comparar nossa vida com quebra-cabeça. Se nós pegarmos uma peça do quebra-cabeça, será que nós conseguimos entender o que é? Mas aí a gente pega outra peça que vem outra situação após essa. Mais para frente, esses ciclos que nós estamos dizendo, vem mais uma peça desse quebra-cabeça da vida.
Mas aí a hora que eu começo a encaixar essas situações da minha vida como um quebra-cabeça e formar esse todo, essas partes me ajudam a entender o todo. Muitas vezes uma situação que a vida me apresenta eu não entendo, mas lá na frente eu vou compreender o porquê que aconteceu isso. Então essa insegurança passa a deixar de fazer parte da minha confiança em Deus. Eu tenho a segurança de que Deus está sempre ao meu lado, seja quando a vida apresenta uma situação que eu desejo, ou quando ela apresenta de uma outra forma, uma que eu não desejo, mas que eu vou tentar reverter. Então, essa ansiedade patológica, essa somatização de sintomas, muitas vezes é essa prisão no futuro. É uma prisão sem grades, sem amarras. Eu fico presa naquilo que pode acontecer e deixo de aproveitar o presente. Então, a doutrina espírita diz que nós temos que ressignificar a nossa vida. Ou seja, fazer uma revisão nos nossos pensamentos. Quando eu estiver pensando que algo que está me acontecendo é para o meu mal, lembrar do quebra-cabeça. Lá na frente eu vou entender o que a vida está querendo me dizer com isso. Lembrar que Deus está sempre no comando, sempre. A lei de Deus é sempre presente. O nosso projeto reencarnatório, muitas vezes, aquele planejamento que nós fizemos na espiritualidade, muitas vezes acontecem desvios nesse caminho, porque são projetos, não decretos. Então acontecem desvios, porque lá na frente, o Pai do Céu está percebendo que por esse caminho não dá certo, então ele tenta desviar para outro. E muitas vezes eu não compreendo. Isso sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque nós somos protagonistas da nossa situação. E quando nós falamos de compreensão, compreensão não é só conivência. Ah, é assim, então fica assim. Não. Essa compreensão de entender que eu preciso aprender, são lições que eu tenho que vivenciar para aprender e para melhorar. Então é uma compreensão ativa, nunca conivência com a vida. Então a doutrina fala dessa ressignificação dos nossos pensamentos, desse entendimento através das situações. E a humildade de aceitar. Nós temos que ter humildade de aceitar a vida e os fatos da vida. E a humildade, que nem nós dissemos, não é abaixar a cabeça. Ah, Deus quer assim, então fica assim. Então tá bom do jeito que vai. Sabe aquela música, Deixa a Vida Me Levar? Não é o Deixa a Vida Me Levar. Nós é que levamos a nossa vida. Porque nós somos responsáveis. A vida, nós é que fazemos o caminho. Nós é que vamos responder pelo caminho que nós percorrermos, né? Então, muitas vezes, essa ansiedade, ela chega a ser física, com problemas neurológicos, e necessitamos de medicação. Muitos necessitam de medicação, de um tratamento médico e de medicação, de comprimidos, para que possa assim, amenizar essa situação, que não consegue, muitas vezes, controlar sozinhos. Então, como é que a doutrina se coloca aí? Será que adianta, num caso desse, quando uma ansiedade ela é patológica, por exemplo, ela é muito aguçada, eu não consigo me controlar, será que adianta eu ir à casa espírita e receber passe, ponto? Não. A ciência está aí. Se a medicina nos traz os ansiolíticos para nos ajudar, para nos contemplar com um bem-estar, com uma melhora, é porque Deus, que nós já temos merecimento, nos permite que nós usemos dessa medicação para nos melhorar. Então a doutrina espírita sempre recomenda não deixar a parte física quando necessário, não por qualquer sintoma, claro. Não ignorar essa parte física e não deixar também claro, dentro de uma casa espírita, o lado espiritual, para fechar esse círculo do tratamento. Receber passe somente não, receber passe e ir ao médico para uma ajuda. Uma ajuda, essa ajuda medicamentosa é uma ajuda temporária.
é uma ajuda temporária e é uma cura que ela se dá de dentro para fora. Ela me ajuda temporariamente, mas eu vou ter que melhorar e mudar minha postura, porque senão vai ser aquela situação de secar gelo. Sabe o secar gelo? Eu seco o gelo, daqui um pouquinho, ele já está derretido de novo, já tenho mais para secar. Então é assim, não é só o comprimido, é essa mudança de postura, essa reforma no nosso íntimo que nós temos que programar, que ressignificar a nossa vida, né? E como Jesus nos disse, ele veio para curar almas, não corpos, porque os corpos são passageiros e a alma é eterna. E o Centro Espírita, a Casa Espírita está aqui, os amigos para nos ajudar, nos dar essa assistência, assessoria que cada um de nós, né, recebe, mas a Casa Espírita não diz aquilo que você deve ou não deve fazer. Ela nos dá um caminho, nos dá uma direção. Agora, cabe a cada um de nós trilhar esse caminho ou não. Jamais algum guia, algum mentor vai dizer, não, você deve fazer isso ou aquilo. Não. Nos mostra o Evangelho de Jesus, o caminho que ele nos indica, né, a doutrina mostra dessa forma, o caminho que ele nos indica e cabe a nós seguir. Quando nós começamos a seguir esse caminho, o caminho do Evangelho, o caminho do bem, o caminho do amor, da melhora, da ressignificação da nossa vida, nós já sentimos a melhora. Nós já sentimos aí a proximidade dos bons espíritos. Nós abrimos esse campo mental, esse campo vibracional, para que eles possam se achegar a nós. Então nós os abraçamos, porque eles não podem, nem o nosso próprio anjo da guarda, chegar até nós à força, à nossa revelia. Lembra do nosso livre-arbítrio? Então nós decidimos o que vamos ou não fazer. Então a doutrina nos dá essas instruções, nos dá essa visão cósmica, nos fala do passado, do presente, mostra o presente. O nome diz presente. Presente é o presente de Deus, é o nosso tempo real. O passado ficou lá atrás e o futuro, como a própria psicologia diz, é incerto. Então o presente é o presente de Deus, é esse momento. Então, nos mostra a doutrina essa lei de misericórdia de Deus, a justiça divina, nós entendemos, estudando o Evangelho de Jesus. A justiça, o amor, a compaixão que o Pai tem com nós, as oportunidades de aprendizagem que Ele nos dá, e que jamais Ele nos desampara. E tem uma outra passagem também no Evangelho de Mateus, que ele diz essas palavras, quando Jesus, né? Ele diz essas palavras como de Jesus. Não vos preocupeis com o que haverdes de comer ou de beber, nem com o que vestir. Não é o corpo mais do que a veste e a vida mais do que a comida? Ou seja, a preocupação somente com o material. A necessidade que nós temos de preocupar além, de preocupar com o espiritual também. Então, tem umas questões aqui que para nossa reflexão sobre ansiedade. Primeiro diz o seguinte: monitore seus planos de vida. Nunca fazer planos inatingíveis. Sempre saber com os pés no chão a nossa capacidade, até onde nós podemos ou não chegar, monitorando esses nossos planos. Saber sempre ter muito claro a diferença entre o supérfluo e o necessário. O que aquilo a mais que eu estou buscando vai me causar um grande dano espiritual, vai me causar uma ansiedade muito grande, porque eu percebo que não vou conseguir. É supérfluo? É necessário? Isso é uma reflexão nossa, íntima, de cada um de nós. Respeitar o meu ritmo. Respeitar o meu ritmo, para eu não ter ansiedade. Uns produzem mais, outros produzem menos. Cada um é de uma maneira, cada um é único, é uma individualidade diante da lei de Deus, com o seu ritmo próprio.
Estar no comando da própria vida é outra reflexão. Estar no comando da própria vida. Não querer que alguém me comande. Delegar a espírito, delegar a familiares, delegar a outros. Não, a minha vida. O que eu devo ou não fazer. Eu comandar. Ser protagonista da minha vida. Essa outra recomendação também importantíssima. Evitar comparações. Evitar. Cada um é único. Não é porque fulano conseguiu algo que eu também devo conseguir. Não é porque eu acho que ele é feliz, maravilhoso, tem uma vida linda, uma família, é que eu vou querer ser igual. A gente nunca pode esquecer que o pacote é completo. Quando a gente compara e gostaria de estar no lugar, é o pacote todo. Nós não sabemos o que se passa no íntimo de cada um, quando fazemos essas comparações. Uma outra reflexão também é estar no lugar onde se encontre. Estar no lugar onde se encontra. É o presente que nós falamos. O presente que é o presente de Deus. Ansioso é aquele que não se encontra no lugar que está. Está na casa espírita, está doido para terminar a palestra. Eu vou chegar em casa, chegou em casa, não, eu vou dormir logo porque amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Levanta cedo, nossa, que hora será que eu almoço? Que será que eu vou conseguir almoçar? E assim vai. Atropelando a vida, não está presente no presente, está sempre, nunca no lugar que se encontra. Então essa é uma reflexão para a nossa vida. E acima de tudo, confiar. Essa é a maior reflexão. Quanto que eu confio em Deus? Essa confiança ameniza minha ansiedade, dá o equilíbrio necessário para a minha vida. Quando eu começo a juntar esses tesouros verdadeiros, aqueles tesouros que a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não leva. Então são esses verdadeiros tesouros da alma. E assim, voltando no começo, como nós iniciamos, como diz o Espírito Hamed, ele diz o seguinte sobre a ansiedade: de nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos desta forma. Não adianta fazer birra para Deus. Que Jesus nos abençoe. Então agora, quem não é ansioso, né? Então nós temos uma pergunta, Lida, que é da internet, do Dalmo, de São Paulo. Ele diz assim: boa noite. A ansiedade pode levar à depressão? O que fazer para evitar? Olha, Dalmo, boa noite, né? Para o Dalmo, nosso amigo internauta. A ansiedade, ela é um das causas da depressão, um dos sintomas, causas não, ela é um dos sintomas da depressão, é a ansiedade, né? E ela pode levar à depressão? Ela é um dos sintomas? O que fazer? Nossa, para evitar, eu vou falar a palestra de novo. O que fazer para evitar? A confiança em Deus. Refletir sobre a vida que nós levamos, se eu tenho projetos de vida além do que eu posso cumprir, eu estou me comparando a alguém, por que eu me sinto infeliz? Por que eu estou ansioso? Qual é a causa da minha ansiedade? Ora, se a doutrina espírita diz que não existe morte, que eu estou aqui para me melhorar, que essa vida é uma escola, eu estou aqui para... Hoje, né, o meu compromisso hoje é voltar para a espiritualidade um pouquinho melhor do que eu aqui cheguei. Porque senão não adianta, senão para ficar igual eu estou patinando no mesmo lugar. É melhorar um pouquinho. Então essa melhora não passa por coisas, não passa por, como nós dissemos, abastecer celeiros. Passa por quê? Por observar a natureza, os ciclos da vida e saber o verdadeiro motivo e significado que nós estamos aqui. Quando nós damos essa transcendência à nossa vida, nós nos acalmamos. Porque nós vemos que tudo faz sentido diante da lei de Deus. Aí nós começamos a juntar aquelas pecinhas do quebra-cabeça. E ele vai se formando e a gente vê que
tudo faz sentido. Cada pecinha é a lição que eu preciso aprender. E quando eu não aprendo, eu tenho que refazer. É como a nossa escola terrena, é a escola da vida, a escola espiritual. Espero que tenha contemplado a resposta. Só para completar, não querer melhorar de uma hora para outra, exatamente, né? Um passo de cada vez, né? Não dá saltos. Então tá bom. Alguém mais gostaria de falar? Eu queria observar, você falou dos lírios do campo. É uma coisa maravilhosa isso de Jesus, né? Mas não é como muita gente pensa não fazer nada, né? Não, o lírio do campo, ele cresce vagarosamente e fica lindo, bonito, né? É a imagem que deve ser para o homem, né? O homem tem que crescer vagarosamente, né? Para ficar com todo esplendor, tudo. É isso que eu queria observar, né? Não pular etapas, né? Não pular. Bom, você falou tudo isso aí, né? Mais alguém? Nada. Sim? Então, Leda, inclusive dando também um pitaco aí pro Dalmo, né? Na verdade é o seguinte, se você tem noção que você sofre de ansiedade, né? É como você colocou, depende do nível. Se ele realmente for muito problema mesmo, é procurar imediatamente ajuda médica, né? Porque aí vai precisar realmente de ansiolíticos e tal, e não adianta. E outra coisa, aí a parte espiritual é a prática da fé, né? Porque a fé, ela se baseia realmente na confiança de que existe um Deus, que ele está sempre presente, e na esperança. Exatamente. Certo? Então é isso que nós temos que ter sempre na mente, que confiantes em Deus, né? Essa confiança que a gente tem em Deus, que o Pai tudo provê e sabe o que é certo para nós. Exatamente. E depois a esperança de que nós mesmos vamos conseguir ter pensamentos. Exatamente. Tudo vai ser realizado, porque como sempre é dito aqui, né, o pensamento ele é matéria, né? E se você já fica observando, se você já ficar prevendo coisas negativas que não vai conseguir, que não é coisa, aquilo acaba virando realidade. Então nós temos que ter esperança de que vamos conseguir, tudo vai dar certo, e a confiança naquele Pai maior. Só isso. Isso mesmo, Vladimir, isso mesmo. Muitas vezes nós precisamos, muitos de nós, ou conhecidos nossos, precisam desse auxílio medicamentoso, esse auxílio, né, através de comprimidos, mas dizem assim que os efeitos reprimido por comprimido somente tende a reaparecer. Então tem que ser o comprimido e tem que ser a parte religiosa, a mudança íntima também. Porque tudo isso que nós recebemos de Deus, né, que a ciência nos oferece, é a permissão de Deus para que nós melhoremos. Então se eu vou dizer, não, eu estou com um nível altíssimo de ansiedade, mas eu vou melhorar sozinho, e não consegue, e não consegue. Eu brinco e digo assim, quando a gente atende alguma pessoa assim, ou conversa, né? Tudo bem, então quando você precisar extrair um dente, para que você vai usar uma anestesia? Vai ao natural, Para que a ciência colocou uma anestesia à disposição? Então vai tirar um dente sem anestesia, vai fazer uma cirurgia sem anestesia? Não. Nós temos esses recursos por bondade de Deus. Então, tudo isso que a ciência nos oferece é para ser usado, como tudo, com equilíbrio. Lembra do equilíbrio que nós dissemos? Tem que ter sempre o equilíbrio em tudo. Então, o efeito do comprimido, reprimido, somente por comprimido, ele volta a aparecer. Então, tem que ser a medicação física e a medicação espiritual também, que é a mudança íntima, a reforma. Né? Muito mais. Mais uma pergunta aqui. Que com a nossa mudança, nós refazemos, às vezes, esses problemas que nós temos. Boa noite. Só para complementar, eu acho importante, quando a pessoa tem um nível, chegando ao patológico, tomar medicação, sim. Tá? A questão espiritual é fundamental também, mas é também muito importante a pessoa se conhecer através das suas emoções e tratá-las também. Porque também muito da ansiedade vem daí,
do fator emocional da pessoa. Ela não está bem, ela não sabe o quanto que ela pode estar no nível patológico ou não. Então, é importante também, no meu ponto de vista, tratar o fator emocional, que muitas vezes é ele que desencadeia toda essa ação física e também até espiritual, porque quando você está numa sintonia baixa, automaticamente junto vem um monte de coisas da espiritualidade inferior, né? E que também pode nos fazer mal. Tem mais uma aqui, Benete. Isso mesmo. Aqui, Benete, tem uma ali. Qual é a projeção da interferência ou da colaboração do tratamento espiritual no tratamento psicológico e comportamental para o futuro? Porque hoje ele ainda é pouco, vamos dizer assim, considerado, né? Muito grande, muito grande. Porque como nós dissemos, se você simplesmente tomar a medicação ou simplesmente se conhecer e não mudar de atitude, você tende a permanecer como você é. E permanecendo como você é, todo esse processo de ansiedade, esse processo de angústia, ele permanece junto com você. Se não tiver essa mudança. E essa mudança, quando você se abre para ela, e você vem receber um passe, e você faz uma prece, e você toma uma água fluidificada, ela vai agindo, atuando no seu perispírito. E vai modificando essas células perispirituais, refazendo esse organismo perispiritual, para que auxilia. O comprimido é o físico, ele faz momentaneamente, é um efeito que depois que ele te dá um efeito, assim, como é que fala? Momentâneo. É um efeito momentâneo, né? Ele não cura a causa. E a doutrina vai curar a causa, porque ela cura o espírito, a mudança. Então, você modificando essas atitudes, você está curando o espírito, que é o imortal. O espírito que é o imortal. Então, é por isso que é necessária essa reforma e por isso que a casa espírita ajuda. A gente diz a casa espírita, mas a gente diz Deus. Deus, porque aquele que reza fora de uma casa espírita com muita fé, será que ele não recebe? Da mesma forma, da mesma forma. Então, nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos dessa ajuda espiritual. Por quê? Porque somente com essa ajuda que acontece a nossa modificação. E essa que é importante, porque na próxima vinda para cá, nós vamos vir exatamente como nós partimos. Então, exatamente, essa é a nossa responsabilidade, a importância dessa mudança, né? Fora que o passe também equilibra, né? Dá o equilíbrio para... Bom, a Leda, desculpa, vai ficar aqui. Quem tiver mais alguma dúvida, ela vai ficar aqui até amanhã. Quarta, né, Vladimir? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Normalmente a gente volta à noite, viu? Porque o trabalhador trabalha agora e depois volta durante o sono físico, né? Então, uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe. Obrigada. Então, agora chegou a hora das vibrações. As vibrações nada mais são do que emitir um pensamento, um sentimento. Então eu convido a todos para que nós possamos nos juntar e emitir esses pensamentos e esses sentimentos a todo o nosso orbe terrestre,
a todos encarnados e desencarnados que se encontram nesse estado de ansiedade, de aflições, que eles possam, nesse momento, Pai Celestial, receber esse bálsamo que envolve a cada um deles. Que eles possam sentir essa água refrigerando o seu íntimo. Que eles possam respirar dessas matas, esse ar que vai acalmando, equilibrando todos os seus sentimentos. E assim, Pai, que nesse momento todos que conhecemos, que passaram pela nossa vida ou estão em nossa vida, possam sentir esses sentimentos, essas vibrações de amor chegando a cada um, envolvendo-os. O Senhor, como onipotente, onipresente, onisciente, possa acolher todos esses irmãos e, confiantes em Ti, Pai, possamos sair daqui melhores do que entramos. Agradecidos por todas essas bênçãos, essa palestra de hoje, que nos acrescenta, que nos envolve no Teu amor. Que assim seja, Pai, agradecendo a todos os benefícios aqui recebidos. Graças a Deus.